em outro momento, assim que eu conseguir converter o vídeo, tá? Não tem como eu colocar, porque quando eu terminar a aula, esse vídeo, essa aula, fica direto no meu e-mail institucional, no Drive. Só que se eu passar do Drive para o WhatsApp, não suporta o tamanho, né, a duração, porque é 50 minutos de aula, então eu tenho que pegar o vídeo, lançar no YouTube, o YouTube converte para mim, aí eu coloco no grupo para vocês. Então, por isso que eu não coloco assim tão rápido. E aulas passadas, nem todas eu consegui gravar, justamente por conta do computador, mas hoje já tá, ó, beleza. Então, a aula gravada já começou. Vamos aqui compartilhar, então, a tela, esse materialzinho do PowerPoint, e aconselho que vocês façam as anotações de vocês no caderno de vocês. Esse caderno tem que estar organizado, porque eu irei dar uma das notas, eu irei olhar o caderno de vocês. Como? Por aqui mesmo, a gente tira pela foto, a gente dá um jeito, tá? Então, eu quero o caderno organizado. Vou colocar aqui a apresentação do slide para melhorar aqui o tamanho. Então, para quem não me conhece, tá aqui meu nome novamente. Eu coloquei matemática aqui do ensino médio, porque esse conteúdo ele serve tanto para o médio quanto para o fundamental, né? Porcentagem, a gente vê desde o fundamental. Então, vamos embora. Sem mais delonga. Quem não conseguir ver, pessoal, me avisem. Então, aí nós estamos aí, antes de falar da porcentagem propriamente dita, eu tenho que rever conhecimentos anteriores que me ajudam a compreender a porcentagem. Por isso que a gente vai, então, rever aqui os conceitos de fração, tá? Então, simbora, façam as anotações, viu, gente? Anota aí no caderninho, tire print e depois copie, enfim. Dê os pulos de vocês aí e copiem aí as informações mais importantes da aula, tá? Então, olha só, iremos estudar aqui um assunto de suma importância para as nossas vidas, pois nos permite verificar o comportamento de estabilidade, instabilidade, mudanças ou não de um determinado assunto, através de cálculos percentuais, ou seja, a porcentagem tão utilizada na hora que a gente vai fazer compras, né? O comércio utiliza muito no seu dia a dia a porcentagem, nos financiamentos, nos descontos, desconto à vista, depois de desconto pode também os juros, né? Enfim, então, tudo isso tem a ver com a nossa porcentagem, assunto muito importante na hora que a gente vai tomar decisão, principalmente no que diz respeito às compras, tá? Se é mais indicado comprar à vista, se é mais indicado comprar parcelado, financiado, enfim. Vamos embora aqui. Fração. Então, isso aí vocês podem até copiar. Definição de fração. Definição de fração quer dizer parte de um inteiro. Parte de um inteiro. Esse inteiro aqui que ele fala, pessoal, é um número, tá? É uma, por exemplo, um chocolate, uma barra de chocolate. A barra representa um inteiro, né? O comprimento todo, o inteiro, e cada pedacinho que compõe, tá? Essa barrinha de chocolate, aí representa, então, uma parte desse inteiro. Então, quer dizer parte de um inteiro, representada na forma. Então, nós temos aí duas representações. Pode ser A, dois pontinhos B, ou A barra B. Todas essas duas formas indicam fração e indicam também divisão. Lembrando que fração é uma divisão. Então, temos aí essas duas formas de representar, tá? Essas duas simbologias. Aí temos, então, aqui os nomes que damos a cada uma delas. Quem fica em cima, chamamos de numerador, como vocês podem ver. Quem fica embaixo, chamamos de denominador. E aí eu gostaria de chamar a atenção nessa questão do denominador, porque o cara de baixo, ele tem que ser diferente de zero, tá, gente? Para que haja fração. Então, o único pré-requisito, a única exigência para que exista a fração é que o cara de baixo, que chamamos de denominador, ele não pode ser igual a zero. Ele pode ser qualquer número, exceto zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Tá? Não existe divisão por zero. Ok? E aí recebe outros nomes aqui abaixo. Vocês podem ver em algum lugar por aí chamado um numerador de antecedente, que é o que vem antes.
e o denominador também pode receber o nome de consequente, vem depois. Essas nomenclaturas aqui, que eu estou falando agora, não é muito usado, mas eu quis trazer só para vocês ficarem cientes que tem ainda essa nomenclatura. Aí aqui nós temos ainda a terceira lá embaixo, tá? Dizendo a seguinte coisa, nós podemos também ler assim, né? Porque a fração, ela também é uma razão. E a razão, para quem não sabe, é a comparação ou a relação entre duas grandezas. As grandezas aqui, A e B. Então, a gente pode chamar razão de A para B. Então, pode vir assim também. Tudo isso aqui é só para frações, tá? É para chamarmos cada elemento aqui dessa fração. E a leitura, como seria a leitura? Aí vamos para o exemplo aqui numérico. Nós temos aí, no primeiro exemplo numérico, 3 décimos. Décimos porque o denominador é 10. 25 centésimos, denominador 100. 4 milésimos, o denominador agora é 1000, tá? E é assim que a gente faz as leituras. Aqui ele está trazendo aqui base 10, né? 10, 100, 1000, porque isso aqui vai interferir na porcentagem, né? Para quem não lembra, a porcentagem, o denominador é 100, tá? Por isso que ele está trazendo aí essa questão do 100, do 10 e do 1000. Posso passar para o próximo slide ou tem alguém querendo fazer alguma anotação aí? Falem no microfone, tá, gente? Porque eu não estou visualizando vocês. Nem vendo o chat. Posso passar para o próximo? Pode passar. Ok. Próximo slide. Próximo slide. Para falar de porcentagem, eu também tenho que revisar aqui as operações com as frações, ok? Então, vamos para a primeira operação. Muita calma nessa hora. Aqui nós temos a adição. Quando você tem frações e os denominadores são iguais, não tem problema nenhum. Para você somar, basta repetir o denominador, que no primeiro exemplo aqui nós temos 10, né? Nós temos 10 aqui no denominador, e aí a gente soma normalmente os numeradores. 50 mais 3 mais 5, 58. Então, tá feita a soma. Do mesmo jeito, se esse denominador for 100, então o denominador sendo igual, a gente só faz repeti-lo no final, né, sem nenhum problema, e aí soma os números de cima, sem problema nenhum. O problema está quando os denominadores são diferentes. Aí vem aquela famosa história do MMC, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O MMC, eu vou pegar e vou fazer, vou anotar isso aqui para mim, e aí eu vou precisar fazer aqui o cálculo com vocês, e aí eu vou precisar usar uma outra tela, tá? Então, só um momentinho, só anotar aqui, porque eu não vou, para eu não ter que voltar para cá e copiar. Vou copiar agora. Então, nós temos aí o primeiro exemplo, 5 sobre 100, né, que é 5 centésimos, mais 3 décimos, mais 50 sobre 200, né? 50 sobre 200, isso. Como seria essa soma, tá? Então, eu vou interromper aqui esse compartilhamento e abrir outra tela aqui para eu poder mostrar como é que é esse cálculo. Vamos lá. Deixa-me ver. Interromper aqui. Vou interromper, parar a apresentação. Vou pegar aqui o Paint. Eu vou até fixar ele na barra de tarefas, para facilitar a minha vida. Pronto, vou abrir. E vou compartilhar a tela com vocês. Aí anotem, ok? Anotem esse processo que eu vou fazer aqui. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Apresentar. Agora, uma janela. Ok, tá aqui. Isso aqui vai me servir de quadro. Tem alguém querendo entrar? Tem. Eliton. Ok, Eliton, bom dia, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá.
Vou usar isso aqui como quadro. Então, eu tenho aqui uma seguinte soma para fazer, tá? Vamos pegar aqui a canetinha. Eu tenho que somar 5 centésimos. Tá? Isso aqui é muito importante porque não serve apenas para a porcentagem, mas serve para qualquer questão que vocês tenham que trabalhar com soma de frações ou subtração de frações. Mais 3 décimos. Lembrando que essa aula é gravada, então vocês podem assistir em outro momento para fixar aí melhor os conteúdos. E 50, não é isso? Sobre 200. E aí, como você sabe e está vendo que os denominadores são diferentes, né? A gente tem aqui, ó, 100, 10 e 200 são diferentes. Então, eu tenho que tirar o MMC, que é aquele famoso mínimo múltiplo comum. E qual é o objetivo desse MMC? É justamente me permitir fazer essa soma. E o que eu preciso para fazer essa soma? Deixar os caras de baixo, que são os denominadores, iguais. Porque com denominadores diferentes, eu não posso somar frações nem subtrair frações. Então, o MMC ele é um artifício para que eu consiga deixar aí esses denominadores iguais. Aí, eu tenho uma dica que eu vou dar para vocês e mostrar para vocês o processo mesmo mecânico do MMC. A primeira dica, tá? Agora, a primeira dica, ela serve para quem tem um conhecimento bom de tabuada e do conceito de divisores, né? De um número ser divisível por outro. Então, se você tem isso na sua mente, aqui, por exemplo, eu nem precisaria fazer o MMC. Por quê? Aí você faz a seguinte pergunta, ó. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Esse 200 aqui, 100 divide 200 tranquilamente, né? Você consegue pegar 200 e dividir ele por 100, né? É só multiplicar por 2. 100 vezes 2 dá 200, então eu consigo dividir 100 por 200, tranquilo. Também consigo dividir 200 por 10. Também consigo fazer essa divisão, dar uma divisão exata. Então, se você faz essa análise e chega à conclusão que os números aqui são múltiplos e divisíveis, o MMC é o maior deles, tá? É o maior deles, que no caso vai ser os 200, que está aqui. Tá? Então, isso é uma dica muito importante, mas só vale se você já tem um conhecimento aí bom de tabuada e de divisibilidade. Se você não tem, você pode errar isso aqui fácil. Então, aí eu vou mostrar o processo agora mecânico de como é esse MMC. Que esse MMC é um assunto do ensino fundamental que a gente acaba esquecendo, tá? Então, eu vou apagar aqui. Tem alguém mandando mensagem aqui para mim, algum aluno. Depois eu vejo. É Renan. Ah, tá. Renan deve estar com algum problema aí no acesso. Mas beleza, depois eu vejo lá a mensagem dele. Então, vamos para o processo mecânico. Pai, faz só um silenciozinho, pai, por favor, aí para mim. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, para não ficar muita poluição visual, tá? E aí, eu vou fazer o processo mecânico mesmo do MMC. Deixa eu mudar aqui a minha cor, vou pegar um vermelho. Como seria esse processo? Cadê? Canetinha, aqui. Você vai escrever 100, um do ladinho do outro, tá? 100, 10 e 200, um do ladinho do outro. E aí você vai passar um traço, tá? Um tracinho, deixa eu mudar até a cor aqui. Você vai passar um tracinho aqui. Pronto. Isso aqui é o processo mecânico do MMC. Vou mostrar passo a passo como funciona isso. Então, olha só. O MMC, ele consiste em um sistema de divisões sucessivas
esse traço que eu acabei aqui de colocar, gente, isso aqui vai representar para mim uma divisão. Eu vou dividir 100, 10 e 200 ao mesmo tempo, por números primos, tá? Então, eu só posso dividir, vou até escrever aqui, ó, tá? Eu só posso dividir por números primos. Aí eu vou explicar para vocês o que é números primos, que pode ter alguém aqui, ou alguém, mais de uma pessoa, né, plural. Números primos, o que vem a ser isso, tá? São aqueles números que possuem apenas dois divisores. Por exemplo, quem divide 2? Quais são os números que dividem 2? Apenas o algarismo 1 e o próprio número. Então, 2 é um número primo. Quem divide 3? Quem divide 3 é apenas 1 e o próprio 3. Quem divide 4? Observa a diferença aqui, tá? Quem divide 4? O número 1, 2, consegue dividir 4 e 4. Observe, ó, passou de 2 divisores, não é mais primo. Isso aqui é um número composto. Então, primo é todo número que possui apenas 2 divisores, 1 e ele próprio. Então, só posso dividir 100, 10 e 200 por números primos. Isso vocês têm que saber, certo? Então, beleza, façam as anotações. Se não der tempo anotar tudo, vocês tiram um print e depois vocês anotem ou assistam a aula novamente, dá pausa no vídeo e copia, tá? Vou apagar aqui, porque eu vou precisar de espaço e muito espaço. Então, beleza. Então, eu observo que 100, 10 e 200 são números pares, né? Terminam em zero, são números pares. Então, o número par primo que eu posso dividir esses 3 números ao mesmo tempo é o algarismo 2, é o número 2. Então, eu vou chegar aqui e vou dividir por 2. Vou pegar a canetinha aqui, vou pegar a canetinha e eu vou dividir isso sem problema nenhum por 2, certo? Até o momento, dúvidas? Até o momento, essa é a hora de falar, minha gente. Até o momentinho, dúvidas? Galera, ei, dúvida? Não, né? Eu pergunto porque eu não estou vendo vocês, nem visualizando o chat, tá? Só tá aparecendo aqui no meu computador essa tela que eu estou compartilhando. Por isso que eu sempre pergunto. Então, beleza. Vou pegar minha canetinha de novo aqui. Vamos lá. Vou pegar uma cor diferente. Vou colocar verde. Tá bem colorido aqui a nossa aula. Então, ó, divisões sucessivas, né? 100 dividido por 2 é a mesma coisa que a metade de 100. Dá 50, né? 10 dividido por 2, vou passar esse caminhão aqui, é a metade de 10, 5. 2 vezes 5 vai dar 10. A metade de 200, que é 200 dividido por 2, dá 100. Fiz a minha primeira divisão sucessiva. Aqui, gente, eu sempre vou colocar as respostas, tá? Então, aqui embaixo dos números, sempre vão ficar as respostas das divisões que eu estou fazendo por 2. Simples assim, esse que é o processo. Então, não tem muito segredo. Então, vamos lá, continuando aqui. Aí, eu posso continuar a dividir por 2? Posso. 50 ainda é um número par. 100 ainda é um número par. Posso continuar a dividir por 2. O 5 é que não dá mais para dividir por 2. Então, eu só faço repeti-lo. Então, eu vou repetir aqui. E vou continuar a minha divisão por 2. Aí eu escrevo 2 aqui novamente, porque eu vou fazer, então, uma segunda divisão, né? Eu fiz a primeira por 2, vou fazer a segunda por 2 agora.
50 dividido por 2, ou metade de 50, é 25. Ok. 100 dividido por 2, ou metade de 100, 50. Terminou essa divisão? Terminou. Aí eu vou olhar para os números e verificar se eu ainda posso dividir por 2. Eu posso por causa desses 50 aqui. Os que eu não posso, eu vou repetir. Só um momento, tá, gente? Minha filha tá aqui, só um momentinho. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Me avisem se vocês não estiverem visualizando, tá, gente? Eu ainda estou compartilhando a tela, tô. Então, vamos lá. Aí, os números que eu não posso dividir, que é o 25, não dá para dividir por 2, o que a gente faz? A gente repete. Então, eu vou repetir o 25, eu não posso dividir por 2. Eu vou repetir o 5, eu não posso dividir por 2. O 50 eu posso. Aí, eu vou colocar o 2 aqui de novo, né? Eu vou colocar o 2 aqui de novo, porque agora eu vou fazer uma terceira divisão. Então, todas as vezes eu sou obrigada a repetir um número. E aí, eu faço, ó, 50 dividido por 2, que é a metade, 25. E aí, eu não posso mais dividir ninguém aqui por 2, não é isso? Acabou, não tem mais nenhum número par. 3 dá para dividir? Não dá. Então, eu só posso dividir pelo próprio 5, que é um número primo. Então, eu escrevo 5 aqui, ó, do ladinho. E aqui eu coloco a resposta aqui embaixo desses números. 25 dividido por 5 vai dar o próprio 5, que 5 vezes 5 dá 25. 5 dividido por ele próprio dá 1. 25 de novo dividido por 5 dá o próprio 5. E eu ainda posso dividir de novo, fazer outra divisão por 5 aqui, né? Que vai dar 1, que vai dar 1, que vai dar 1. Parou em 1, aqui desse lado apareceu 1, acabou a divisão. Aqui eu não preciso mais dividir por ninguém, para aqui. Esse lado aqui é encerrado. Esse lado aqui a gente encerra. A gente passa até um tracinho, tá? O meu tracinho tá um pouco feio. E aí, o meu MMC é a multiplicação desses números que aparecem aqui, pessoal. É a multiplicação de todos eles. Todos eles. Então, você vai multiplicar aqui. Vamos lá, vamos multiplicar juntos. Aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, não é isso? 4 vezes 2 vai dar 8. Vou escrever aqui, dá 8, ó. 5 vezes 5 dá 25. Então, é 25 vezes 8, o seu MMC. Aí, eu vou fazer aqui do lado a continha, tá? 8 vezes 5, tô fazendo aqui assim de cabeça, sem precisar armar conta. 8 vezes 5 dá 40. Sobe 4 para o próximo algarismo. 8 vezes 2, para quem não sabe, 8 vezes 2 dá 16. Com 4 que subiu, 20. E aí, ó, você chega ao mesmo resultado que eu tinha falado. Então, esse é o processo mecânico do MMC. Então, o MMC aqui dos números 100, 10 e 200 é o próprio 200. Então, você pode fazer isso aqui de duas maneiras. Uma é aquela de analisar os números e observar se eles são números múltiplos, se eles são divisíveis, aí você escolhe o maior deles. Ou fazer o processo da fatoração, tá? Que é esse processo de divisão sucessivas, uma atrás da outra, que eu acabei de mostrar para vocês. Dúvidas até o momento? Dúvidas? Tá bom, então quem tem dúvida, fale, tá, gente? Por favor, esse é o momento. Não adianta estar guardando aí as dúvidas para vocês, não.
Aí, como eu não tenho mais espaço aqui, eu vou precisar apagar, só que eu vou demorar muito apagando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma outra tela aqui, criar uma página nova, para a gente fazer, então, a soma aqui, para vocês verem como é que faz, então, a soma. Então, achado o MMC, vamos ver como é que vai ficar. Então, deixa eu pegar aqui uma... Aí, por isso que foi bom eu ter copiado aqui, senão eu ia precisar ir lá no PowerPoint e dar uma olhada. Então, ó, 5 sobre 100, isso aqui é do PowerPoint, é aquela soma, eu estou ensinando a vocês como é que faz. Não serve só para porcentagem, serve para qualquer problema de matemática que envolva fração. 50 sobre 200. Beleza. E aí a gente já viu, já encontramos o MMC, e aí eu vou mostrar para vocês como é a montagem, como é feito aqui a resolução. Então, a gente já viu, né, já mostrei que é 200. Aqui nós temos 3 frações, né? Então, ó, vou passar aqui, então, 3 tracinhos, né? Sem esquecer que eu estou somando, então eu tenho que repetir aqui o sinal de mais, né? Vou colocar já um tracinho aqui que vai ser minha resposta. Aqui embaixo vai ficar o MMC que eu encontrei. E eu mostrei de 2 maneiras como encontrar esse MMC. Então, eu venho aqui e coloco os 200 embaixo de todas as frações aqui. Coloco, pronto. Aí, como é o processo do MMC, olha só. Prestem bem atenção, tá? Deixa eu pegar aqui outra caneta. Tô fazendo bem colorido para chamar a atenção de vocês. Verde. O processo é o seguinte, é um processo mecânico mesmo. É como andar de bicicleta, como fazer um bolo. É algo mecânico. Como é a mecânica? Divide embaixo e multiplica em cima. Certo? Como assim? Como assim? Vamos passo a passo, bem devagarzinho, que aqui eu não tenho pressa. O meu objetivo é que vocês entendam. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor de novo. Vou pegar um azul que eu não usei, né? 200. Me acompanha aí o raciocínio. Eu vou pegar esse primeiro 200 aqui, dessa primeira fração, que eu vou colocar o resultado aqui do cálculo com essa primeira fração, tá? 200 dividido por 100. 200 dividido por 100 dá quanto, galera? 200 dividido por 100 dá quanto? Dá 2, né? Não é isso? Porque 2 vezes 100 dá 200. Então, 200 dividido por 100 dá 2. 2 não é o resultado da divisão? É. Então, pega esse resultado que a gente achou da divisão de 200 por 100 e multiplica agora por 5. 2 vezes 5, 10. É assim que a gente vai fazer com cada uma dessas frações aqui. Aí, no final, eu só vou repetir o denominador, que eu já coloquei aqui, e somar os números de cima, tá? Então, é bem mecânico mesmo. Vamos agora fazer o mesmo raciocínio para a próxima fração. 200 dividido por 10. 200, vou até fazer a continha aqui, tá? 200, qual é o número que multiplicado por 10 vai dar 200? 200, fazer até a continha aqui, ó. Eu trabalho também a divisão com vocês. Dividido por 10. Vamos lá, fazer juntos? Olha só. 2 não dá para dividir por 10, porque é menor. A gente vai pegar o 20, né? E a gente sabe que 20 dividido por 10 é o próprio 2. Porque 2 vezes 10 dá 20. Então, resta o 0. Baixa o próximo número, que é o 0. E é só acrescentar mais um 0 aqui no quociente. Prova real. 20 vezes 10, tá? 20 vezes 10. A gente faz 2 vezes 1, que dá 2, e acrescenta os zeros. 0, 0. Ou seja, o resultado de 200 dividido por 10 vai dar 20.
Aí eu vou pegar esse 20, que é o resultado da divisão, e vou multiplicar por 3, tá? 3 vezes 20 é a mesma coisa que 3 vezes 2, que vai dar 6, com acréscimo de um zero, 60. Ok? Deixa eu passar esse cabo. Voltando, vamos voltar agora. Mesmo raciocínio agora para a outra fração. 200 dividido por 200. Dá quanto? Divisão de coisas iguais sempre dá 1. Então, aqui, 200 dividido por 200, o resultado é 1. Vou pegar esse 1 aqui que eu achei e multiplicar por 50. 1 vezes 50, ou 1 vez qualquer coisa, é a própria coisa, então só faço repetir o 50. Feito todo esse processo, já está aqui o denominador do outro lado repetido, eu só vou somar aqui os caras de cima agora, né? Ó. 50 mais 60 dá quanto? Dá 110. 110 mais 10, a resposta final, 120. Então, é assim que a gente faz a soma de frações com denominadores diferentes, serve também para as subtrações, que são as continhas de menos. É o mesmo raciocínio. Dúvidas? Não? Ninguém tem dúvida, todo mundo sabido, né? Beleza. Então, deixa eu interromper agora esse compartilhamento e voltar lá para o nosso PowerPoint, né? Eu tenho ainda só 10 minutinhos de aula. Então, como eu tenho só 10 minutinhos de aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper esse compartilhamento e vou abrir a atividade para explicar aqui para vocês bem rapidamente. Só um momento, tá? Eu vou abrir aqui em outro aplicativo. Por isso que eu estava sentindo tanta falta do computador, porque eu tenho vários aplicativos aqui no computador que me ajudam a dar aula de matemática, né? Porque fazer tudo que eu estou fazendo aqui pelo celular não rola, não tem como. Vamos pegar aqui. Ok, deixa eu compartilhar agora a tela, tá? Que eu vou apresentar a vocês a atividade que eu postei lá no grupo. Vocês vão notar, deixa eu diminuir aqui o zoom, vocês vão notar que tem, eu coloquei das 3 turmas juntas, tá? No lugar de eu separar, eu não separei, eu esqueci, e aí vocês vão ver que tem 9º ano, que eu dei já aula, tem 1º ano, que no caso é vocês. 1º e 2º ano, estou trabalhando com o mesmo tema, certo? Então, vamos lá aqui, ó. Explicando aqui, só um momentinho, gente. Ai, minha gente, paciência. Aula em casa é complicado. Voltando. Volta. Aqui, ó. Aqui eu coloquei bem basicão para vocês. Vou explicar como é que vocês vão fazer, tá? Porcentagem. Frequentemente, nós ouvimos as seguintes frases: 7% de desconto, 5% de comissão, prejuízo de 15%, mas a gente sempre fica na dúvida de como fazer esses cálculos, de como descobrir isso aqui, né? Então, a gente vai estudar esses conceitos. Então, ó, porcentagem, nós vamos falar de razão centesimal. O que é isso? Porque o denominador é 100. É só isso. São razões, que são as frações, cujos denominadores são iguais a 100. Então, a gente chama de razão centesimal. Isso está no material de vocês, não precisa copiar. A não ser que vocês queiram passar para o caderno, tá? Mas está lá no material já. Aqui nós temos alguns exemplos aqui abaixo, ó, como vocês podem ver, 7 centésimos, 5 centésimos, 15 centésimos, e por aí vai. Qual é o símbolo da porcentagem? Este símbolo que está aqui, ó, esse símbolo aqui, ó. Uma barrinha e duas bolinhas, né? E aí, como é que isso é representado? A gente pode representar na forma de razão centesimal, que é a fração,
ou nessa forma aqui que a gente chama de taxa percentual, que também está tudo no material de vocês, tá? Que é só pegar o número 7, ó, 7, e colocar esse símbolo de porcentagem. Pega o numerador, coloca o símbolo de porcentagem. Pega o numerador, coloca o símbolo de porcentagem. Como é que é a leitura? 7%, 5%, 15%, por aí vai. Então, os números dessa forma aqui a gente chama de taxa percentual, certo? E os números na forma de fração a gente chama de razão centesimal. E aí, ó, um exercício basicão que dá para vocês fazerem hoje ainda e mandarem foto para mim ainda hoje para o meu privado. Duas questõezinhas fácil, 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 fácil. Todas delas com duas alternativas, não é de marcar X, tá? São duas alternativas que eu tenho que responder. Então, eu vou fazer uma de cada para vocês verem como é fácil. Uma de cada eu irei fazer. Vou pegar minha canetinha aqui, ó. Primeira, escreva as razões na forma de taxa percentual. Então, ele quer a taxa. Então, é só pegar aqui, pessoal, o numerador, ó, que beleza, e colocar o símbolo de porcentagem. Apenas e só isso. Por enquanto, né? Que à medida que a gente for se aprofundando no conteúdo, aí vai aparecendo outros tipos aí de exercício. Mas o número 1, letra A, já está respondido, é só isso. O mesmo raciocínio vocês vão utilizar, então, para a letra B do número 1, que aí vou deixar com vocês. Número 2, represente na forma de razão centesimal. Como seria isso? É transformar isso aqui na forma de fração. Repete o 3, escreve ele na forma de fração, cujo denominador é 100. Está aqui respondido. Apenas isso vocês vão fazer. Então, na verdade, vocês só vão responder a letra B, né? Que eu não vou responder agora. E vocês vão responder a B do número 1 e do número 2, porque eu utilizei a letra A do 1 e 2 para responder e servir de exemplo para vocês explicar. Ou seja, muito fácil. Então, não tem desculpa de não deixar de fazer a atividade. Não tem desculpa. Eu explico, eu resolvo, eu estou disponível para dúvidas. É só vocês aí participarem, falarem aí se não estiverem entendendo. Dúvidas? Tem alguém que levantou a mão. Deixa eu ver quem foi. Ah, não, é a Ana Clara que está entrando. Ana Clara! Deixa ela aparecer aqui. Camila também vai precisar sair, depois eu passo tudo a limpo, ok. Ana, tu chegou no final. Falta 5 minutos para terminar a aula. Eu já estava fazendo a tarefa de matemática. Mas tem que se ligar na aula. Eu sei, mas não pode fazer na hora da aula, que atrapalha. Tá certo? Você faz em horário oposto. Deixa eu fazer a minha chamada aqui. Deixa eu fazer minha chamadinha. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que sai o Renan, né? Não, não. Oi? Eu não sabia que estava tendo aula. Jéssica, teu áudio tá cortando. Digita, se tu puderes, tá cortando. Então, nós temos Renan, que saiu, Camila, que ela disse que ia precisar sair. Dona Ana, você chegou atrasada no final da aula. Eu vou colocar seu nome aqui, mas da próxima vez... Eu fazendo a tarefa. Não é desculpa. Não é para deixar de assistir aula para fazer tarefa. Você tem que fazer a tarefa no horário oposto. Vocês têm aula de manhã, à tarde vocês fazem a tarefa ou à noite. Na hora da aula, não, senhora. Ok? Fica aí o aviso para os demais. Sua desculpa será aceita apenas hoje, exceto hoje, porque a senhora agora está avisada e eu tenho testemunha, porque a aula está sendo gravada. Então, na próxima aula, não aceito essa desculpa. Horário oposto, beleza? Então, dona Ana está aqui, deixa eu ver... Daniel, alguma dúvida, Daniel? Como é que está aí o conteúdo? Tá dando para assimilar? Me dê um feedback aí. Débora também, como é que tá o conteúdo? Débora. Eu tô entendendo, por enquanto. Certo. Mas então tá ótimo. Mas já sabe, né, moleque? Quando eu não sei, eu pergunto mesmo. Que eu não ligo. E é isso que eu gosto, tem que falar mesmo. Jéssica, tudo bem, Jéssica?
Tudo, né, mulher? Gente, ó, sem palavrão no chat, por favor. Essa parte aí, se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade para falar entre si em outro lugar, na aula e no chat, não. Vamos ter respeito aí por mim e para os demais colegas também. Isso não é linguagem apropriada para utilizarmos na aula, tá? Luciene, dúvidas, Luciene? Não, não tenho dúvidas, por causa que eu já estudei esse assunto no ano passado. Aí eu Perfeito. sei. Ok, então, tá só revisando, ó, maravilha, maravilha. Então, Luciene Barbosa, tô colocando aqui o nome de vocês, porque daqui a pouco eu vou postar lá no grupo quem participou da aula, tá? Marcelo e Matheus, feedback, como é que está aí a aula? Deu para compreender? Matheus, sem dúvida, ok. E aí, Marcelo, tudo bem? Eu preciso, gente, desse feedback para eu saber se eu estou indo rápido, se eu não estou explicando bem. Então, o feedback de vocês é que vai dizer como a aula vai seguir. Por isso que eu pergunto, tem dúvida? Se tiver dúvida, eu explico de novo. Ficou alguma coisa ainda obscura? Me passem para mim, para que eu possa, então, através do feedback de vocês, fazer a minha aula em cima disso. Então, ninguém tem dúvida? Beleza, vou tirar um print aqui, então, dessa lista que está aqui, linda, maravilhosa, com a participação de todos. Essa aula, né, está sendo gravada, eu sempre aviso a vocês. Eu não vou conseguir trabalhar com o Kahoot essa semana, porque meu computador quebrou, não sei se eu comentei, vou comentar de novo. Então, eu fiquei sem computador até ontem à noite, e eu perdi tudo que eu tinha nele. Então, eu estou com várias coisas aqui atrasadas, né, demandas atrasadas, então eu vou tentar me organizar para que na próxima semana eu possa pegar o Kahoot com vocês, e aí trabalhar justamente esses conteúdos que a gente está vendo nas aulas. Então, quem porventura ainda não tem o Kahoot instalado, tente baixar, se possível, não é obrigado, tá? Isso aqui é só uma estratégia da aula, ninguém é obrigado, não. Até porque, mesmo que você não consiga utilizar o Kahoot no seu celular, eu sempre compartilho aqui a tela e eu leio para vocês, e vocês participam da mesma maneira. Então, quem puder, baixe o aplicativo. Assim que eu puder, eu farei, então, aqui uma aula só com o Kahoot, para fixar bem, para eu saber realmente se vocês estão sabendo ou não. Tipo um testezinho, tá? Só que eu não vou mentir para vocês, essa semana eu estou muito atarefada, porque eu acumulei bastante trabalho por conta do computador que não me ajudou. Então, vou demorar um pouquinho a pegar nele. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu encerrar aqui? Não? Então, tranquilo, já sabem o que fazer. Então, até o final do dia de hoje, eu aguardo no meu privado as fotos lindas e maravilhosas do caderno de vocês, constando aí a atividade que eu acabei de explicar. E essa aula, depois de convertida, porque eu não posso passar lá direto, pronto, dei essa aula, ela fica no Drive. Eu não consigo pegar do Drive e passar direto para o Zap por conta do tamanho dela, né? É 50 minutos de aula, o WhatsApp ele não aceita, ele não comporta. Então, eu demoro um pouco para converter para o YouTube que faz o processo para mim, depois eu jogo lá na turma. As aulas passadas eu não consegui gravar por conta do computador, mas a aula de hoje está tranquilo, logo mais à tarde vocês vão ter acesso aí à aula de hoje. Então, cheiro aí, fiquem com o Papai do Céu, qualquer dúvida, por favor, me procure lá no privado. Beijo, fiquem com o Papai do Céu, até mais, galera. Tchau, tchau para vocês, beijo. Tchau, tchau. Bom apetite e bom almoço, tá? Vamos almoçar. Tchau.